Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da segunda-feira da terceira semana da Quaresma. E vejamos o que hoje o Senhor tem a nos dizer na nossa relação com Ele, na nossa caminhada quaresmal, na nossa vida de fé. A primeira leitura é tirada do segundo livro dos Reis. É a história de Naamã, o sírio. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Um primeiro ponto que aparece aqui. Vemos que Deus controla a história não só do povo de Israel, mas também os acontecimentos fora do povo de Israel. Pois o texto é enfático. Ele, por meio dele que o Senhor concedeu a vitória sobre os arameus, aos arameus. Então, Naamã foi, de um certo modo, mesmo não pertencendo ao rei de Israel, ao Deus de Israel, foi guiado por este mesmo Deus. Mas compreenderemos o porquê Deus guia os acontecimentos e ao que Deus quer levar ao guiar a vida de todos, inclusive daqueles que não têm fé, ao final do texto de hoje. Mas tenhamos isso já presentes diante de nós. Mas havia um problema, era leproso. Diferente do povo de Israel, eu não sei como eram a lei aos leprosos para os povos vizinhos, porém vemos que havia uma proximidade com o rei. Talvez não houvesse a necessidade de estar distante, por assim dizer, de toda a sociedade, mas somente a uma certa distância. Continua o texto. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Estamos ouvindo aqui falar do profeta. Profeta que vive na Samaria, não no reino onde a capital é Jerusalém, mas no reino que depois se tornou muito pagão. E este, como bem sabemos, é Eliseu. Assim, esta mulher, que se tornou escrava, também de certa forma, compreendamos o texto, por providência divina. Por quê? Ao final do texto vamos compreender Deus controlando os fatos, hein? Ao final do texto. Esta mulher indica agora a seu senhor que é pagão e que serve a falsos deuses e serve ao seu rei arameu que vá até um profeta. Um profeta de Israel, do Deus verdadeiro. E assim diz o rei de Arã: Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu. Antes diz o versículo 4. Naamã foi então informar ao seu senhor:
uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: vemos que Naamã chega diante do rei de Israel, assim como chegará diante do profeta do Senhor com toda uma pompa. Tem muito a ofertar do seu poderio financeiro para alcançar em troca a sua cura, a cura da sua enfermidade. E na carta, o que está escrito? Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, para que possa dar a morte à vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Ou seja, o rei dos povos pagãos quer uma guerra. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. E assim acontece. Assim vemos, o rei rasga suas vestes, como se dissesse: blasfêmia, estão querendo fazer algo me chamar de Deus? Eu não sou Deus. Em certo modo, o rei reconhece aquilo que ele não é. Mas o profeta, sabendo do acontecido, sabe que Deus o enviou por um propósito. Naamã está ali por um propósito de Deus. Aquele pagão de outras terras, do povo que não pertence ao povo de Israel. E assim, chega Naamã em pompa, mais uma vez, diante da casa de Eliseu, da porta da casa de Eliseu, com seus cavalos, carros, os ciclos de prata, o ouro, as mudas de roupa. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Vemos que o profeta simplesmente diz a Naamã o quê? Dá uma ordem a Naamã de realizar 7 simples banhos no Rio Jordão, e nada mais. Deu uma ordem. E aqui está o sentido de compreender. Naamã deve de entender que o profeta do Senhor não é um mago de um povo pagão, nem um curandeiro, senão que é o próprio Deus que limpa ele ao obedecer a sua palavra. E aqui já não compreendemos o que Deus está falando para mim e para ti, não? O que está falando para nós? Deus quer nos curar. Recordemos, no latim, a nossa Bíblia, Vulgata, quando traduzida do latim, vem justamente a mesma palavra, salus, significa salvação e significa saúde. Mas não é a saúde física somente. Deus quer nos dar a saúde da vida verdadeira. E para que Ele possa nos conceder isso, nós necessitamos obedecer Sua palavra, como era necessário a Naamã. Qual é o problema? O problema é que nós chegamos diante não mais de um profeta de Deus, mas diante do próprio Filho de Deus, com tanta pompa, tanto orgulho, nos sentindo melhores que tantos outros, e não queremos cumprir aquilo que Deus nos pede. Não queremos viver a sua palavra, não queremos obedecer ao Senhor Deus. Irmão e irmã, se for assim, não receberemos a cura que necessitamos, não a que queremos, a que necessitamos. Recordemos, a lepra mostra o sinal do pecado, e aqui mostra realmente cada um de nós. Nós que estamos revestidos pelo pecado, não somente pelo pecado original, que é apagado pelo batismo, mas também pelos nossos pecados. E o Senhor quer nos curar.
Mas para que recebamos a cura, mais uma vez repito, é necessário obedecer à sua palavra. E temos nos esforçado a fazer tal coisa, não como quem sofre, mas como quem reconhece que Deus tem um projeto muito grande para a sua vida e que Deus o ama. Assim, sigamos ainda o texto, mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Agora vemos, com a total cura de Naamã, que ele retorna o que é a pureza da sua infância, por ter obedecido à voz de Deus, à palavra de Deus. A cura se deve a Deus, como reconhecerá Naamã no próximo versículo, e não a uma qualidade especial das águas do Rio Jordão, mas se que requer de nós uma obediência provada, que na história de Naamã fica reflexa na realização de 7 imersões, 7 banhos. Assim, nós devemos de compreender que é também o que o Senhor pede para nós. Nós colocamos muitas vezes que Deus não está pedindo isso para mim, Ele quer algo mais difícil. Muitas vezes o que Ele está pedindo para nós é aquela coisa mais fácil que devemos de entregar da nossa vida. Abandonar o vício, nossa mentalidade mesquinha, egoísta, orgulhosa. É isso que o Senhor está pedindo de nós. Mas também virá as coisas mais difíceis. O problema é que algumas vezes consideramos, aquilo que o Senhor está pedindo para mim não é tão difícil assim, então não tenho o que fazer, tem tantas outras coisas, eu vou fazer mais difícil. Sim, os pecados devemos de começar a abandonar os mortais imediatamente. Mas quando chegam aos veniais, comecemos talvez pelos mais fáceis de abandonar. E vamos assim nos livrando um a um com a graça de Deus, com o auxílio de sua graça. E temos prestado esta resposta ao Senhor. Temos esforçado em viver como santos na pureza de uma criança, na pureza de uma vida, de uma criança que se abandona nos braços do Pai. Encerra a leitura de hoje. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, profeta Eliseu. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. E aqui está o cume da leitura. A confissão de fé de Naamã é o ponto culminante do relato. Este é o verdadeiro milagre. Vemos a providência agora daquela moça ser escrava na casa de Naamã, porque Deus queria convertê-lo. E foi através daquela serva que o Senhor pôde enviar Naamã, o seu profeta, e Naamã se abrir verdadeiramente ao único e verdadeiro Deus. E assim, Naamã agora se contrapõe à idolatria dos reis das terras vizinhas e se converte em exemplo para todos os israelitas. Recordemos, essa terra onde vivia justamente o profeta é Samaria, que vive o culto idolátrico, já está iniciando ou avançando no culto idolátrico. Ele é um exemplo de fé. Ele acreditou em Deus e agora professa a sua fé em Deus. E aqui está o que o Senhor quer dizer para nós, em ponto culminante. Como está a nossa fé nele? Temos a mesma fé de Naamã, que, ao cumprir suas palavras, nós verdadeiramente professamos a nossa fé e nos abandonamos em Deus e nos tornamos como crianças e somos fiéis ao Senhor, não por aquilo que Ele possa realizar, mas porque Ele é o único e verdadeiro Deus em nossas vidas. Passemos brevemente pelo Salmo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus.
A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Este salmo mostra para nós que assim nossa alma deve de ser. Deve de ansiar, suspirar por Deus como a corça suspira pelas águas. Ansiar, querer, beber de Deus. Estar na sua presença. Mas o que nossas almas têm buscado? As vaidades, os prazeres deste mundo, as alegrias terrenas? Ou Deus em primeiro lugar? Em especial neste tempo de Quaresma, onde estamos vivendo intensamente a oração, a penitência, a meditação. Por fim, o Evangelho, que hoje é tirado de São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que quer dizer este texto hoje para nós, meu irmão, minha irmã? Recordemos, nesta passagem por Nazaré, Jesus leu Isaías, o texto de Isaías, e depois disse: Hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos ouvidos. O que quer dizer isso numa linguagem de hebraísmo? Vós ouvistes com os vossos próprios ouvidos aquele em quem este oráculo se realizou, a profecia de Isaías. De um certo modo está dizendo: eu sou Messias. E começaram a questionar: mas como? Nós conhecemos, ele é filho de José, seus irmãos vivem aqui. E assim Jesus segue com o texto de hoje. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Assim o foi também com Eliseu, que nós escutamos na primeira leitura, mas também com Elias. Recordemos, Elias foi perseguido por Jezabel para que fosse morto. Eliseu está no meio da Samaria, onde o povo começa a viver a idolatria e se esquece mais uma vez. Já estava vivendo no tempo de Elias, mas se esquece mais uma vez do único e verdadeiro Deus. E assim ambos não foram reconhecidos pelo seu povo. E Jesus demonstra para eles: vocês são como o povo daquele tempo. Está dizendo talvez para mim e para você, nos questionando se não somos assim. Vivendo uma idolatria e rejeitando aquilo que é a verdadeira doutrina de Jesus, selecionando aquilo que queremos e não queremos ouvir. Aquele que é o Jesus que nós acreditamos que deva ser e não aquele que é o verdadeiro Jesus dos 2000 anos de igreja e da vida dos santos. Temos acolhido Jesus? Temos recebido de verdade, com uma fé autêntica que transforma a nossa vida, o nosso modo de agir, como aconteceu com a viúva de Sarepta, como aconteceu com Naamã, onde, vendo Jesus e reconhecendo tudo aquilo que ele nos instrui, nós caminhamos na fé nele, numa fé verdadeira, numa fé que corresponde ao seu amor por nós. Jesus, ao falar que um profeta não é recebido em sua pátria, era uma injúria da qual não tinham escapado os maiores profetas, o que se devia à inveja de uns e à ignorância de outros, e ainda ao conceito vulgar de que não podem ter destino e mérito superior os que nos são iguais e familiares. Assim estão tratando Jesus, sem reconhecer quem ele realmente é. Mas Deus é livre. Deus é livre para conceder seus benefícios a quem quiser e da forma que quiser, a quem verdadeiramente acredita nele. Vemos que com a prática que eles estão vivendo na sinagoga, ainda assim rejeitaram a Jesus. Mas Jesus continua acolhendo a todos. O problema está em nós, na nossa resposta.
na nossa adesão a Ele ou não, no dia a dia, no ato após ato. Nós temos acolhido a Jesus, vivido verdadeiramente a nossa fé. Jesus cumpre sua missão do modo que Deus queria e usou a história de Elias e Eliseu para mostrar que Deus quer a salvação de todos. E Deus distribui os seus dons a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Basta confiar nele, ter fé, viver verdadeiramente entregue a Ele. Ao não acolher Jesus, ao não acolher aqueles que a seus olhos eram excluídos, eles excluíram o Senhor. Mas vemos que ao excluírem o Senhor, querem matá-lo. Mas o Senhor não se deixa levar por isso. Continua o seu caminho tranquilo, passa pelo meio deles, não foge correndo, o texto não diz isso. Jesus passa pelo meio deles e continua seu caminho, continua sua missão. Foi perseguido, quase morre precipitado na beira de um monte, porém não tem medo, segue adiante, vai em frente realizar a vontade do Pai. E assim como Jesus tem sido também a nossa vida, diante das calúnias, das perseguições, dos sofrimentos, das humilhações, temos continuado o nosso caminho com tranquilidade, porque sabemos que a missão que o Senhor nos confiou e que devemos de levá-la a cabo ao fim, para que nos alegremos um dia eternamente na sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente a fé no Senhor, escutando suas palavras, seus ensinamentos e tudo aquilo que Ele nos pede para sermos totalmente curados no corpo e na alma, para sermos salvos, vivendo sua santidade e sua graça. E assim, correspondendo ao seu amor e à sua graça em nós, possamos viver a santidade e alcançar um dia a salvação que nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.